sou a Drica e eu tô escrevendo um livro. E neste vídeo eu vou mostrar como é que eu me organizo pra escrever esse meu livro usando o Notion. Também vou explicar um pouco mais, assim, me aprofundar um pouquinho na estrutura de 3 atos pra você que tá querendo escrever o seu livro, se organizar melhor, poder, quem sabe, usar o mesmo template que o meu ou parecido, enfim. E aí eu também vou mostrar do zero como que eu faço as tabelinhas do meu template. Bom, esse aqui é a página do Notion que eu dediquei só pro meu livro, que se chama O Nome das Cores. Ele é um romance gay e o personagem principal, o Luca, ele ama arte. Tudo que tá tipo de bonitinho aqui, que eu fiz a capa, o ícone, esse subtítulo aqui, eu fiz no Canva. São todas imagens gratuitas que eu pego no Canva e removo o fundo ou adapto para ficar do meu gosto. Se vocês quiserem essa arte, essa capinha, os ícones que eu uso, é só comentar que daí eu mando uma pastinha no Google Drive com algumas capinhas que eu já tenho, que eu já fiz, que são todas, né, nesse estilo, assim. Enfim, a minha organização, então ela tá baseada na estrutura de 3 atos. Aqui temos o ato 1, o ato 2 e por fim o ato 3. E o que é essa estrutura? Então, o ato 1 é basicamente a introdução do livro, mais um novo evento, uma novidade, um choque, um grande acontecimento que vai dar o embalo para o seu livro continuar. Então eu coloquei aqui também a porcentagem de cada estágio do livro. Eu tô trabalhando com a porcentagem de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 90 e de 90 a 100% do livro, que é para dividir ainda mais cada partezinha do romance. Então, de 0 a 10% do livro acontece a apresentação dos personagens e do contexto inicial da história. Esse primeiro estágio de 10%, então, é para gerar empatia, para gerar conexão, para gerar identificação com os personagens apresentados e para você mostrar qual que é o contexto inicial da história, onde que a história começa, da onde que o personagem veio, quais são as crenças dele, os valores dele, onde é que ele tá no mundo. Aí de 10 a 25%, então esse algo novo acontece. Às vezes, eu tô falando essa divisão que eu fiz e eu tirei essa divisão de 2 lugares. Foi de um blog que eu achei uma vez falando sobre a estrutura de romance e também de um planner que eu comprei. Agora eu não vou lembrar, era de um Instagram de escrita e eu comprei esse planner. E agora eu não lembro mais, eu até tentei achar no meu Instagram, mas eu não consegui. E também era mais ou menos assim, e aí eu peguei essas 2 fontes e adaptei e criei uma coisa não nova, né? Mas uma coisa que com as minhas palavras, digamos assim, sabe? Eu não sei da onde que essas pessoas que criaram esses estágios, essas porcentagens, não sei de onde que elas tiraram isso, mas de acordo com o livro que eu tô fazendo, ele casou bem, ele deu muito certo pra fazer o meu planejamento e por isso que eu tô passando pra vocês, que é uma coisa que deu certo pra mim, sabe? E é super adaptável, eu acho que, por exemplo, às vezes você tá escrevendo 10% do seu livro e você tá apresentando o personagem, mas uma coisa nova já aconteceu, você já começou o livro com uma novidade que vai transformar o personagem. Então, não necessariamente você precisa ter uma introdução mais lenta e só depois fazer um grande acontecimento que vai guiar o personagem adiante no livro. Então, eu acho que tudo que eu tô falando aqui é muito adaptável, assim, sabe? Mas não deixa de ser um guia muito bom para você dar os primeiros passos na organização. Então, de 10 a 25%, esse algo novo acontece e são criadas expectativas para o futuro. Então, tem uma espécie de tensão positiva ou negativa, e aí isso empurra o personagem adiante e faz a história engatar de vez, sabe? Esse é o ato 1. Daí a gente tem aqui o ato 2,
que eu chamo de progresso mais batalha. Então, de 25 a 50% do livro acontece o progresso, que são novas descobertas que são feitas, que contribuem para o objetivo principal do personagem, e essas mesmas descobertas, elas fazem com que essa tensão que já começou ali no 25% do livro aumente, assim, tipo, monte uma escadinha. E até que, quando você beira ali os 50%, você traz uma revelação que coloca, então, o personagem em um ponto que ele não tem mais como voltar para trás. Ou ele desiste, ou ele enfrenta. Geralmente ele precisa, então, tomar uma decisão, escolher um caminho, traçar um plano, porque daí essa tensão que estava correndo, ela meio que transborda e se torna uma coisa muito palpável, assim, real. É um problema mesmo que tem que ser resolvido. E aí de 50% a 75%, então o personagem ele vai seguir esse plano e vai então enfrentar a primeira batalha com o antagonista. Seja o antagonista um personagem vilão, ou o antagonista pode ser tipo algo abstrato, como um sentimento, uma sensação, ou uma situação, pode ser um lado do próprio personagem que ele quer superar. Então ele vai ter tipo assim um encontro com isso que vai fazer ele travar a primeira grande batalha. Essa batalha, ela pode ser vencida ou ele pode perder essa batalha, porque afinal de contas ele tem que, mais tarde ele tem que fazer a reviravolta e ganhar, ou ele tenta de novo e perder de novo, né? Depende do livro, depende da história que você está criando. Mas eu acho muito interessante também, ele pode ter a ilusão de que ganhou a batalha, mas algo se revela depois que não era bem assim, sabe? Então aqui eu acho que a batalha é fundamental, mas o resultado dessa batalha, ela pode mudar de acordo com as consequências que você quiser criar no livro, né? Aí tem o ato 3, que é o clímax e a conclusão, que daí já é a reta final e o final do livro. Aí de 75 a 90% da história, a narrativa dá uma acelerada, assim, vai acontecendo coisas de uma forma mais rápida, porque você quer construir uma escadinha, né? Que o negócio começa num ritmo e vai aumentando esse ritmo até chegar no clímax. Mas ao mesmo tempo, o personagem ele acabou de sair da primeira batalha, então ele tá se sentindo ou confiante, ou esgotado, derrotado, dependendo de como que ele saiu dessa batalha. Ele pode também estar desconfiado porque ele ganhou muito fácil, será? Mas ele tá com esse peso dessa primeira batalha. E aí, logo em seguida tem a guerra, né? Que é a segunda batalha, ou a guerra, enfim, que é a hora em que o personagem principal vai enfrentar o antagonista pela segunda e última vez. É claro que você pode fazer várias guerras, várias batalhas antes da guerra final, mas de uma forma simplificada é isso. E aí que acontece o clímax, e ele se depara com esse grande enfrentamento, essa guerra final. E como eu disse, pode ser com um trauma, pode ser com sentimentos, com uma pessoa física ou com algo abstrato, enfim. E aí, enfim, de 90 a 100%, tudo se resolve, você tem que amarrar os pontos que talvez tenham ficado soltos, dar o final para todos os personagens que você quer dar o final. Agora o personagem é outra pessoa, ele tá transformado por aquilo que aconteceu, ou ele transformou o mundo, ele transformou o ambiente ao redor dele, as pessoas ao redor dele. É bom chegar no final e mostrar esse resultado da última batalha que aconteceu. Então, basicamente, é assim que eu tô organizando meu livro. Ele é um romance, ele não é uma fantasia, ele é um romance que eu gosto de chamar de slice of life, que é só um trecho da vida, um clichê romântico. Grande parte dos acontecimentos tem a ver com relacionamentos, com amizade, com amor, com autodescoberta. Então todas essas batalhas assim são com outras pessoas de uma forma bem sentimental, no caso do meu livro. Enfim, eu deixo isso aqui pra eu lembrar, me situar quando eu
tô perdida. E de acordo com, então, esse ato 1, 2 e 3 e com cada estágio, eu fiz essa tabela de organização. Eu separei em cena, estágio, status, a data que acontece a cena, o capítulo em que vai estar inserida essa cena e o link do Google Docs, que é onde eu escrevo de fato. Se eu clico aqui na cena 1, eu abro uma página. Eu não vou abrir todos, eu só vou abrir essa porque eu não quero dar spoiler do meu livro. Mas essa tabela, ela, quando você cria assim e nomeia uma cena, que nem tipo eu dei o nome de 001, né? Porque é a primeira cena. Automaticamente ela vai ser uma página e nessa página eu escrevo um pequeno resumo do que é a cena. Só pra vocês verem. O Luca, que é o meu personagem principal, ele se muda para Alto Norte, que é essa cidade que eu inventei. De forma geral, vai ser uma história muito brasileira, só que eu não dei nomes reais da vida real no livro. Então eu inventei o nome de todas as coisas, de todas as cidades e enfim. E aí ele tá na casa nova, tá chovendo, então eu já crio uma ambientação nesse pequeno resumo. E ele tá conhecendo a casa nova. Aí como o meu livro tem muita relação com cores por causa da personalidade e dos gostos pessoais do personagem principal, então eu coloquei, né, em sua mente a cor cinza de uma nova fase desconhecida e a imagem de um casulo de borboleta tal qual um presságio. Então eu fiz assim uma anotação que mentalmente eu mesmo vou entender e meio que é pra dar um clima, pra eu entender qual que é a vibe que eu tava querendo pra primeira cena do primeiro capítulo. Então eu quis explorar, tipo, tanto a cor acinzentada, quanto a imagem de um casulo de borboleta, que é uma coisa que tá fechada ainda, mas que dali de dentro vai sair uma coisa nova, algo assim, sabe? Mas enfim, aí tem a cena 1. Essa cena 1 tá dentro do estágio de 10%, ou seja, da apresentação do personagem, da contextualização dele. E aqui tá o status. Então, o status dessa primeira cena já tá escrito a um segundo rascunho. No ano passado, eu terminei o primeiro rascunho do livro todo. E esse ano eu comecei o segundo rascunho. Então aqui o status dessa cena já tá em primeiro rascunho. Você pode colocar vários status aqui. Antes eu colocava em sala de espera quando eu não tinha feito nada, escrevendo quando eu tava escrevendo e feito quando eu terminei. Só que daí como eu terminei, entre aspas, era só o primeiro rascunho, eu dei um novo status de primeiro rascunho e depois de segundo rascunho. A data da cena eu coloquei pra me organizar, tipo, temporalmente, pra fazer, tipo, ter uma linha cronológica dentro da minha cabeça e eu visualizar. Então, o livro, ele se passa em um ano completo, desde fevereiro até dezembro do mesmo ano de 2014, porque foi em 2014 que eu comecei essa história. E estou pensando em atualizar e fazer atualmente, porque eu não sei se faz tanto sentido mais eu criar uma história em 2014, tipo, qual que é o objetivo disso, sabe? O que eu vou trazer pra história vai fazer diferença porque em 2014 ou tanto faz, entendeu? Eu tô analisando isso porque eu tava muito certa que eu ia fazer a história em 2014, porque eu tinha apego com esse ano que foi que eu comecei a história, já faz muito tempo, e eu tô nessa luta pra resgatar essa história e finalmente publicá-la. Mas assim, tudo no seu livro tem que ter um porquê. Isso que você tá fazendo vai levar você onde? Vai levar o leitor onde? Então eu não sei se exatamente eu quero fazer uma história nostálgica. Pra mim, o foco é o romance, é autodescoberta, é o personagem em si. Em 2014 só é uma época que tinha algumas coisas que hoje a gente tem que não tinha naquela época. Por exemplo, toda essa coisa de Instagram não tinha. A rede social que estava em alta era o Snapchat. Então eu não sei qual que é o objetivo disso, sabe? Enfim, tô falando muito. Aí aqui é o capítulo. Isso aqui é uma base, tipo, da divisão de capítulos do meu livro, mas eu não sei se vai ser assim
Tanto que eu não tenho essa divisão de capítulos mais pra frente do livro, eu tenho essa noção até mais ou menos o capítulo 4, e aí depois eu não tenho essa noção de divisão ainda, que é uma coisa que eu quero fazer pra frente. E por último é o link aqui do Google Docs, onde eu escrevo, que tem a pastinha do Drive certinha com todas as cenas. E assim eu faço com o estágio de 10%, da EQ de 25%, aí o ato 2 começa os 50%, continua com 75%, o ato 3 é de 90% a 100%. São cerca de 54 cenas, eu tirei algumas, antes eram umas 60, mas eu tirei algumas, só que eu vou acrescentar ainda outras. Tem muita coisa pra eu fazer ainda, eu acrescentar, coisas que eu tenho que decidir ainda, porque como é uma história muito antiga e eu escrevi quando era adolescente, eu tô mudando muita coisa pra que case com a pessoa que eu sou hoje, sabe? Por mais que seja um romance adolescente, eu quero que pra mim faça sentido, assim, e me dê gosto de escrever, sabe? Aí aqui do lado tem uma coisa nova que eu fiz esses dias, porque eu quero me organizar ainda melhor com a minha disciplina para escrever, que é esse log de escrita aqui que eu coloquei finalizando capítulos do segundo rascunho. E eu coloquei um prazo aqui pra mim, do dia 31 desse mês, de terminar o segundo rascunho, fazer ele completo do capítulo 1. Então todo dia que eu for escrever, e a minha intenção é escrever um pouco por dia, eu vou vir aqui em adicionar item. Aí eu vou escrever tipo capítulo 1, né? Eu tô escrevendo capítulo 1. E aí eu deixei a tag aqui do segundo rascunho. E daí o status. Aqui eu deixei só completo porque eu fiz uma previsão de quando estaria completo, que no dia 31. Mas eu vou colocar a cena que eu tô escrevendo. Então eu venho aqui e vejo do capítulo 1 quantas cenas são que eu coloquei. Então são 6 cenas. Aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, cena 1. Que eu tô escrevendo a cena 1. E aí eu vou fazer uma espécie de diário quando eu terminar de escrever. Tipo, ó, essa cena foi difícil porque eu queria começar de um jeito impactante. Então, a refiz algumas vezes. Aí eu quero só, tipo, ter um diário de escrita mesmo pra eu guardar e eu me compreender. Eu acho que quando a gente escreve sobre nossas facilidades e dificuldades em algo que a gente tá fazendo, é muito mais fácil de seguir adiante, sabe? De se autocompreender. E realmente a cena 1 que eu já fiz, no caso, que é só um exemplo, mas a cena 1 já tá feita. Eu fiz e refiz ela várias vezes porque eu realmente queria que começasse de um jeito meio poético. Eu gosto de escrever com metáforas e uma coisa mais assim, delicada, não tão direta, mais subjetiva. Só que eu queria um equilíbrio bom entre ser direto e ser subjetivo, né? Pra não ficar uma confusão, como se a pessoa tivesse caído dentro dos meus pensamentos e não fizesse ideia de como organizar a leitura. Foi que eu consegui ficar satisfeita com isso. Mas enfim, daí toda vez que eu for escrever uma cena, eu vou atualizar esse calendário aqui para ter uma noção de quanto tempo eu levo para escrever, se eu posso acelerar o meu processo, ou eu tenho que me dar mais tempo, enfim, esse tipo de coisa. E é isso, essa é a minha organização. Eu vou abrir aqui uma tabela e vou fazer com vocês. Caso você queira copiar esse templatezinho dessa tabela pro seu Notion, eu vou fazer aqui junto pra você ver que é bem facinho. Eu vou criar só uma página nova aqui pra gente fazer, tipo, então, supomos que você vai criar uma página sua. Você vai colocar o nome do seu livro e vai começar a fazer as tabelas. Então, eu clico no mais e coloco visualização em tabela. Essa visualização aqui. Escolho uma nova base de dados.
nova visualização em tabela. Ela vem com nome e com tags, são as duas categorias. Aí eu vou colocar o ato 1 aqui e vou trocar o nome pela cena. Então foi isso que eu fiz, eu coloquei a cena, deixar menorzinho aqui. E aí eu coloquei hashtag 01, cena 1. Aí aqui automaticamente é uma página e você consegue abrir. Quando você abre, você pode colocar o resumo da cena 1 aqui. E daí você fecha a página, vai ficar ali guardadinho, que eu acho ótimo. Daí eu excluo essa propriedade de tags, porque eu não quero essa específica, e vou criar uma. Se bem que dá pra fazer tag sim, mas eu gosto de usar essa seleção aqui. E eu troco o nome seleção por estágio. E aí eu vou adicionar uma opção, que é o 1, tipo, eu coloquei assim, 10%, que é o estágio 1, 10%. Dou Enter e já tá criada uma possibilidade. Daí o estágio 2, 25%. Dou Enter e ele cria. Tipo assim, eu criando aqui, eu posso escolher qual dos estágios eu tô. Então eu vou estar no 1 aqui, até certo ponto vou estar no 1. E lá pela cena, sei lá, 13, quando você fizer a cena 13, vai já estar no estágio 2, por exemplo. Aí você pode criar outra categoria também com seleção, para ela ficar com uma corzinha assim também. E ao invés do nome seleção, você coloca status. E coloca adicionar uma opção. Aí vai ser o status do seu livro. Se você tá começando o rascunho 1, você coloca ali rascunho 1 ou primeiro rascunho, fica mais bonito. Primeiro rascunho. Ou se você ainda não começou, você pode colocar... Eu gosto de nomear a sala de espera. Quando eu ainda não comecei. Tá lá só esperando, sabe? Você já tá adiantado, já tá no segundo rascunho, então segundo rascunho. Terminou tudo, coloca feito. Aí você chega aqui no status e aí você vai poder selecionar aqui. Tá na sala de espera esse aqui, não, digamos que esse aqui tá no primeiro rascunho, mas a cena 3 ainda tá na sala de espera. Aqui você pode colocar a data que ocorre a cena, ou também a data que você tá estipulando um prazo para você escrever. Eu gostei de usar a data do acontecimento da cena. Eu gosto de colocar nessa data completa aqui dia, mês, ano, para ficar bem Brasil assim, do jeito que a gente escreve. E aqui quando você clica, você pode escolher a data do seu prazo, por exemplo, eu quero terminar essa cena aqui até dia 31, aí você põe até dia 31. Ou você pode escolher uma data tipo, isso aconteceu em 10 de janeiro de 2021. Então fica a seu critério. Aí eu vou criar outra seleção aqui, do tipo seleção, e vou colocar capítulo. Aí digamos que no ato 1 você quer ir até o capítulo 10, então você faz a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, escrevi o 10 errado. 10. Então você vai ter a opção de 10 capítulos. Então aqui você tá no 1 e digamos que lá a cena 13 você já esteja no capítulo 5. E por fim, eu gosto de botar o link do Google Docs, que é onde eu tô escrevendo. Então, aqui, daí quando você clica, você pode copiar e colar o link aqui, sabe? Eu organizo assim. Você pode criar quantos mais tipos e categorias de detalhes você quiser adicionar. E é isso. Eu tava devendo já porque uma pessoa comentou no vídeo meu pedindo pra mostrar essa organização que eu faço do meu livro. Então finalmente eu consegui fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas pequenas dicas de organização. E qualquer dúvida ou qualquer discussão, ou se vocês acham que
ato 1, 2 e 3 eu dividi errado, falei bobeira, pode comentar. E é isso, até mais ver. Tchau!